posso clamar, pela fé posso enxergar. Estamos iniciando mais um programa Restaurando Vidas. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Você tem procurado companhias que te levem mais perto de Deus? Às vezes nós queremos ser pessoas sábias, pessoas que andam segundo o coração de Deus, mas nós temos companhias que realmente levam-nos para um lugar mais distante do Senhor. Nós devemos tomar muito cuidado, porque muitas vezes nós queremos influenciar, mas somos influenciados. Nós não podemos dar bobeira nenhuma, temos que caprichar na escolha das nossas amizades. A palavra de Deus em Provérbios capítulo 13, versículo 20 diz: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Interessante que uma companhia boa, uma companhia que não somente é agradável, mas que tem sabedoria, principalmente que tem compromisso com Cristo Jesus, certamente ela nos levará a um tempo espiritual melhor. Às vezes, nós queremos ter as maravilhas de Deus na nossa vida, mas nós só andamos com pessoas que não amam a Deus. E isso é perigoso. É perigoso que você vai se tornando uma pessoa igual a elas. Olha o que diz no finalzinho: mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. É aquele negócio, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então você deve escolher muito bem as suas amizades, porque o que Deus tem para você, os sonhos de Deus para você, são sonhos de sabedoria, de direção correta, de alinhamento com a sua palavra. E para isso, procure pessoas que amam a Deus, que gostam da oração, da leitura da palavra, que tenham uma palavra de vitória, para que juntos vocês tenham um tempo de diversão, um tempo de trabalho proveitoso e principalmente um ajuda o outro espiritualmente. Que Deus te abençoe e que essa sexta-feira seja uma sexta-feira muito diferente e você esteja sempre próximo da vontade de Deus. Eu quero mostrar hoje e fazer uma homenagem aqui aos detentos aqui de Poços de Caldas. Nós temos um trabalho ali naquela penitenciária e eu recebi alguns desenhos aqui e eu queria mostrar para você o valor dessas pessoas. Olha para você ver, Bruno Roberto, né, lá da cela 4, o Bruno mandou essa gravura aqui e é realmente lindo, né? Feito por ele com muito carinho. Um abraço para você, Bruno, e para todos vocês da cela 4. Também recebo aqui com muito carinho, olha aqui, olha, o Rubilon da cela 10. O Rubilon estava fazendo esse desenho e eu falei: Rubilon, deixa eu levar esse desenho e mostrar lá no programa Restaurando Vidas. E ele, com muito carinho, então mandou esse desenho aqui para mostrar para vocês. É interessante que quantos talentos, né, tem lá naquele local. Temos também aqui o Thales, também da cela 4. Ele já estava com esse desenho pronto e diz aqui: Jesus te ama. Olha, Thales, Deus te abençoe, que você possa ter um tempo especial com Deus e quando você sair, haja uma grande diferença na sua vida, tá bom? E vai trazer muita alegria para as pessoas que te amam, né? E para aquelas pessoas que vão conviver com você. Agora temos aqui também o Jefferson, né? O Jefferson Viana, ele diz aqui paz, né? E faz homenagem à sua família também da cela 4. E ele escreve aqui liberdade. Olha que desenho também tão lindo, né? Que capricho. Como as pessoas são valorosas, né? Quando as pessoas estão realmente no altar do Senhor, usadas por Deus, elas podem realmente produzir muito. Que Deus abençoe vocês que estão detidos aí, que vocês tenham um encontro com Deus, que vocês tenham agora um tempo para ler a palavra e tomar uma nova decisão em Cristo Jesus. E quero agradecer também a direção do presídio, né, aos agentes que têm nos acompanhado nas visitas, que deixaram, né, para que nós trouxéssemos para mostrar o valor das pessoas que aí estão. Então, que Deus abençoe todos vocês detentos, os agentes, a direção da cadeia aqui de Poços de Caldas. E eu quero conversar agora com a Mayura. A Mayura teve um encontro com o Senhor Jesus, passou por algumas dificuldades, mas hoje ela está firmada na rocha que é Cristo Jesus. Vamos passar então essa entrevista. Posso clamar, pela fé posso enxergar.
É um privilégio receber hoje no programa Restaurando Vidas a minha irmã em Cristo, Mayura Miura. A paz do Senhor, seja bem-vinda, irmã. Paz do Senhor, amém. Irmã, você não é Poços Caldense, né? Não, não sou. Nasceu onde? Eu nasci numa cidade que chama Entrocamento de Jaguaquara, na Bahia. E veio para cá muito nova? Bem novinha, só nasci. Só nasceu lá? Só nasci, né, praticamente. Chegou aqui com quantos meses? Então, eu era bem nova, eu tinha quase um ano, na verdade. Quase um ano. E nesse tempo era você e mais um ou dois irmãos? Isso, meu irmão mais velho, né? E seus pais vieram aqui em busca de alguma oportunidade? Ou... A gente já tinha parente aqui, né? E como a vida lá era mais difícil, eles acharam que aqui seria melhor. Aí já tinha parente e vieram morar aqui. E os seus pais não tinham um fundamento bíblico, não eram cristãos, não? Não, não era. Era só de falar, né? É como a pessoa fala, eu tenho tal religião, mas nem vai. Nem sou frequentador, isso, nada, né? Isso mesmo. Era um cristão nominal. Isso. E você foi criada longe, então, do Evangelho? Fui. Sempre, assim, fazia uma visita, ia muito de vez em quando na igreja. Você pisou numa igreja a primeira vez? Uma igreja evangélica, eu estou querendo dizer. Que eu me lembro, assim, através de um convite de uma amiga, que ia ter alguma coisa de jovens, mas foi Mas você já era jovem, então? Isso, já era jovem. Que eu me lembro, sim. Certo. Agora, é interessante que você teve como criança e como adolescente, foi tranquilo, né? Fui bem tranquilo. Você foi muito comportada, o seu lar tinha muitos valores, né? Respeito, né? Sim. Honestidade, esses princípios, né? Tinha. Mas com 12 anos você teve uma surpresa, não foi? Isso, tive um acidente. Onde que foi esse acidente? Foi ali na Remídio do Prez, ali perto do terminalzinho de ônibus. E o que houve ali? Então, assim, que eu me lembro que, assim, na hora, assim, do acidente, eu esqueci bastante coisa. Eu estava voltando da casa do meu pai, né? E eu fui atropelada por uma Brasília. Ela fez aquele contorno ali. O sinal estava fechado para ele, né? Mas ele fala que não. Aí eu fui atropelada, quase caí dentro daquele rio. Eu era bem nova e, em consequência, tive traumatismo craniano, fiquei bem ruim no hospital. Ficou bem ruim no hospital. Uhum. E isso veio desencadear algumas outras enfermidades? Isso, assim, eu comecei a sentir muita dor de cabeça. Isso já depois de ter saído do hospital, depois de um tempo? É assim, no hospital mesmo, fiquei bem machucada, foi bastante, né, machuquei bem o rosto. Uma criança, né, 12 anos, né? 12 anos, mas tive bastante, fiquei até meio com trauma de andar um pouco na rua, assim. Mas depois disso que veio o problema, né, que sentia muita dor de cabeça. Tive focos. E você teve que fazer alguns outros exames? Tive que fazer eletro. O que foi diagnosticado? Que eu estava com focos, né, de um lado da cabeça, e que por conta disso eu ia ter que tomar por muitos anos remédio controlado. E como é que foi então para você isso? Essa notícia? Bom, o seu pai biológico, ele não estava com você já há muito tempo, né? Não. Eu estava voltando da casa dele. Você foi fazer uma visita ao seu pai biológico. Fazer uma visita, isso. E aí, como é que a família recebeu essa notícia? Que você teria que tomar remédios controlados? Deu uma desestruturada? Como é que foi? Assim, eles ficaram, no primeiro momento, com raiva, né? Da pessoa. Mas assim, até encararam de boa. Como eu era muito criança, fiquei com medo de ter consequência, né, convulsão, essas coisas, de ter que precisar tomar remédio, igual eu conheço pessoas pro resto da vida, ter que ficar dependente daquilo. Assim, foi mais o susto mesmo. E nessa época você não tinha como buscar em Deus, né? Não. Você só tinha os seus pais ali, né? E o seu padrasto que você tem como pai, não é verdade? Isso, ou não? É verdade. Você tinha então como pai e você não tinha Deus para socorrer, para clamar. Não sabia nem orar, né? Não sabia nem orar, né? Agora eu quero falar um pouquinho do seu relacionamento com seu pai. O seu pai foi embora, você era pequeno ainda. Isso. E depois você continuou tendo um relacionamento legal com seu pai? Como é que foi? Então, meu pai biológico, assim, o meu relacionamento com ele era bem pouco, né? Ele teve o primeiro casamento dele, que ele tinha outros filhos, né? E ele, assim, era mais com os outros filhos dele, os mais velhos. A gente, eu e meus 2 irmãos, não era tanto. Eu fazia a minha parte, eu ia visitar ele ficou bastante doente, eu fazia a minha parte, mas nosso relacionamento era um relacionamento frio, né? Era mesmo cordial, mas não era
fraternal, né? Isso. E com o seu padrasto, como é que foi esse relacionamento? Porque você teve um longo tempo com o seu padrasto. Ele, quando ele casou com a minha mãe, eu tinha 6 anos, né? E ele foi realmente meu pai, me deu todo o amor, em questão financeira, tudo que a gente, em ponto de pobre, ele fez pela gente. Tudo que ele pôde, ele fez, né? E então ele, pra mim, eu considero ele, meu amor por ele era muito grande. Ele morreu em novembro. Agora? Novembro do ano 2013, passado, né? 2013, né? E foi uma das coisas mais difíceis. Quer dizer que o seu padrasto, seu pai já havia morrido? Meu pai morreu faz 2 anos que ele Mas morreu. a morte do seu padrasto tocou mais no seu coração? Tocou. Eu sempre me perguntava... Que na verdade não era padrasto, era seu pai. Né? Eu sempre me perguntava o que eu vou sentir quando ele morrer, né? Porque assim, era difícil. E eu senti, né? O queira ou não, era o meu pai. Mas quando meu padrasto morreu, foi pior. Nossa, mãe, foi... Agora deixa eu perguntar uma coisa para você. Com quantos anos você aceitou Jesus? Deixa eu só fazer uma conta. Quantos anos? Eu tinha 17 anos. 17 anos. Bem... Como que você foi apresentado a Jesus? Quem que foi apresentado primeiro? Você, o seu noivo? Eu namorava, né? Namorava. E logo fiquei noiva bem rápido, né? E o meu esposo trabalhava com o pastor, que é o pastor da minha igreja, né? Pastor Eliseu. Pastor Eliseu. Muito amado aqui, um grande abraço, pastor Eliseu. E ele, através da vida do pastor, ele, né, começou a pregar para o meu marido, até ele fala que foi bem difícil, né? Seu marido era bem resistente ao evangelho? Ele era bem resistente, ele tinha os princípios dele, né? Batia de frente. Queria saber. 1 ano trabalhando com o pastor? E o pastor todo dia, na hora do almoço, vamos orar, vamos no monte, né? Mostrando para ele dentro da Bíblia tudo. E ele ficou bem resistente, aí até que, né, plantou a semente, uma hora... O teu esposo, né? Naquela época, namorado, ele foi primeiro? Ele foi. Aí ele me chamou a gente fomos juntos, na verdade, né? Aí foi legal, porque a gente começou a ir junto, a conhecer aquele primeiro amor. Vocês iam no encontro nas casas? O culto ainda era em casa, não tinha igreja ainda, a gente ia nas casas. E você começou a ver uma diferença naquele povo, na maneira com que eles falavam? O que foi que você viu diferente? A gente, assim, como assim, a vida da gente parece que... Quando a gente está no mundo, a gente acha que a vida da gente tem graça, né? Mas quando eu comecei para a igreja, eu fui vendo a diferença em tudo, né? Da forma que... Como que eu explico? Que a gente... Encarava as dificuldades, da força que a gente tem dentro da gente, né? Como que eu queria... Igual no meu caso, eu queria muito que a minha família servisse a Jesus, conhecesse aquele Jesus que eu estava conhecendo, né? Aprendesse a confiar mais no meio das dificuldades. E foi aí que eu comecei a notar a diferença no meio deles, né? Um dia Deus abriu ali e você se entregou a Ele. Isso mesmo. E o que mudou na vida? Assim, mudou tudo, né? Posso falar que tudo. A forma da gente encarar a vida quando a gente aceita Jesus é outra, né? Totalmente diferente. É o modo que eu, no caso, quero criar minha filha, né? Que a gente fala, não, eu não quero, não que eu não tive educação, igual você falou, só que eu não fui criada num berço evangélico, e a gente vê a diferença. Agora, você falou de filha, mas quando você se casou, que você tentou engravidar e não conseguiu, você foi ao médico. O que aconteceu nesse dia? O que aquele médico falou para você? Então, assim, porque quando a gente casa, assim, quando você não... Eu casei nova, né? Sou muito nova ainda. Mas quando a gente casa é engraçado. Se a gente ele já fica, e o filho? Não vai vir filho, né? E eu arrumei filho depois de 2 anos que eu era casada. E aí eu comecei, todo mundo brincando se eu não ia ter filho, eu fui no médico, né? E eu passei pelaquela rotina de exame e ele falou pra mim que eu tinha um problema, que eu não ia poder ter filhos, a não ser que eu fizesse um tratamento, que era um tratamento demorado. E caro, né? Que eu tinha que fazer um tratamento, tomar remédio, aquela coisa. E eu sempre fui muito resistente a tomar remédio, desde o Focus. Lá no Focus você já não queria, eu já né? não tomei. Eu não fiz aquele tratamento. E aí, para engravidar também você não queria? Aí eu falei assim, quando eu quiser engravidar, então eu vou vir tomar, eu venho e trato, né?
Mas como ele falou que era demorado, eu tinha que começar. Mais e eu fui resistente, quando eu quiser eu volto e tomo, agora não. Mas você chegou a pedir para Deus, Deus, me dá um filho? Eu orava, assim, eu sempre gostei muito de criança, né? E o casamento vai passando, assim, você parece que quer alguma coisa, assim, um diferencial, falta alguma coisa. E aí eu falei pra Deus, né? Eu falei, Deus, eu não aceito tomar remédio, eu não aceito fazer tratamento. Na hora que o Senhor achar que o Senhor tem que me dar, vai ser essa hora, né? Eu confiei em Deus. E como é que foi? O resultado tá aí, né? Minha menina sábado vai fazer 2 anos. Mas não teve uma pessoa que chegou e falou que Deus ia te dar um filho? Isso. Aí eu na igreja, né? Eu na minha igreja, um pastor chegou, um pastor muito abençoado, que eu tenho muito amor nele, que é o pastor Jefferson. Ele veio e falou comigo que Deus estava limpando o meu ventre, né? Que tudo que o médico tinha me dito, ele estava me desenganando. E que antes de findar o ano eu ia ter um filho. Quer dizer que aquilo que o médico disse era verdadeiro, isso. Mas que Deus iria fazer ali uma reforma, isso, uma transformação naquele estado. Estava virando a minha madre, né? Até ele usou esse termo. Amém. E isso veio de Deus, porque se cumpriu. Porque assim, meu marido, como eu falei, ele é meio Tomé. Ele era meio Tomé, né? Ele falou assim, mãe, que conversa, né? Que conversa que é essa? E assim, na hora eu nem dei muita importância, assim, eu recebi aquilo para minha vida, mas... Por educação. A gente fica surpresa mesmo, mas né? Quando é um servo do Senhor mesmo, e quando o Senhor fala através daquele servo, aquela palavra se cumpre, né? Se cumpre. Assim, eu recebi, no ano. E aí, para minha surpresa, foi até engraçado, que aí ele falou que antes do final do ano eu ia ter uma surpresa, né? E assim, eu comecei a passar mal no final do ano, mas eu falei, não é... Que estranho, né? A gente ainda fica... E assim, virou o ano, né? Bem no dia 4 de janeiro, eu lembro certinho. Eu falei, comecei a me sentir muito mal, fui no médico e falei assim, parabéns, mamãe. O mesmo médico. Parabéns, mamãe, você tá grávida. Eu falei, nossa, mas como assim? Mas quer dizer que aconteceu no final do ano, quando você passou mal? Porque eu tava com 2 meses. Só foi diagnosticado? Eu tava de 2 meses. Então foi em outubro, mais ou menos. Eu engravidei em novembro, no começo de novembro. Como é que Deus é bom, né? Porque... Quando eu descobri, já fazia 2 meses. Irmã, você veio de um lar que nunca ia te levar ao evangelho, mas Deus te resgatou. O amor de Deus pela sua vida foi grande. Colocou um pastor na vida, então, do seu namorado, agora esposo, e ele tinha um projeto. E vocês precisaram apenas abrir o coração e falar, vem Jesus, eu quero agora ter o Senhor como rei da minha vida. Valeu a pena essa decisão? Valeu a pena, graças a Deus, assim... aos pouquinhos, né? Porque uma caminhada é longa. Eu consegui trazer os meus pais, né? Que era o mais difícil para mim. Era sua mãe e o seu padrasto, que é pai, né? O meu padrasto, isso. Eles não conheciam Jesus, né? E hoje eles conhecem. E seu padrasto faleceu, né? Meu padrasto faleceu. Mas faleceu em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Então, quer dizer, é uma tristeza a separação, é uma dor a separação, mas é uma alegria saber que ele parte para a glória, não é verdade? Isso foi o que me deixou mais feliz, né? Porque se ele partisse algum tempo atrás, não haveria nenhuma oportunidade para ele. Mas Jesus o amou. E tudo foi através assim, da minha vida, né? Porque eu também acho que se eu não tivesse ido para a igreja, eles também nunca... Porque eu não teria conhecido. Então. Porque a maneira que você mostrou esse Jesus para ele, ele creu, não é verdade? Eles foram vendo, né? Eu não precisei nem falar muito. Mas quando eu comecei a ir, eles começam automaticamente a notar o comportamento de um convertido é diferente. Né? As coisas que acontecem, assim, ver a diferença mesmo, né? Amém. Queria aproveitar e falar com você que está assistindo o programa, que se diz cristão, mas o seu comportamento não mudou, os seus costumes não mudaram, as suas roupas não mudaram, as suas palavras não mudaram. Olha, eu acho que vale a pena você rever, porque você não está salvo em Cristo Jesus. A salvação, ela produz o quê? Uma regeneração. Jesus Cristo, ele não veio para deixar a pessoa do jeito que ele estava, mas quando ele vem no coração de uma pessoa e essa pessoa recebe, então a pessoa é totalmente transformada. Tudo aquilo que existia agora fica para trás e uma nova criatura nasce em Cristo Jesus, e agora os nossos costumes, eles ficam também, e nós vivemos para agradar aquele que nos salvou. Então, repense a sua vida espiritual e Deus vai mudar essa história. Maiura, que Deus te abençoe, minha irmã, que você tenha uma vida realmente no altar do Senhor, seu esposo, né, a sua filhinha, e que venham mais, não é verdade ou não? As mulheres de hoje estão muito calmas, né? Mãe.
Deus te abençoe e muito obrigado pela tua participação aqui, tá bom? Obrigada, Elber. Amém. Amém. O programa Restaurando Vidas volta já, depois de 30 segundinhos. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Eu queria trazer uma mensagem para vocês. Uma mensagem que diz que a vida de um homem ou de uma mulher, ela só passa pelos períodos de tribulação, pelos períodos de luta muito forte, quando ela está firmada em Cristo Jesus. Todos passam lutas, os cristãos e os não cristãos, mas o cristão vence porque ele tem convicções e porque a sua estrutura está em Cristo Jesus. Olha o que diz a palavra, Mateus 7, a partir do versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como escribas. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade que temos de ter a Tua Palavra. Fala hoje nesta vida, Senhor Deus, que ela é preciosa. O Senhor ama esta pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas. Traz uma palavra de vitória, uma palavra de transformação, uma palavra de cura, em nome de Jesus. Amém. Todos nós temos sonhos, não é verdade? Todos temos desejo de realizar algumas coisas nas nossas vidas. E a vida passa muito rápido. A vida de um homem, diz a palavra, que vai até 70 e 80, o resto é canseira e enfado, né? Então, nós temos que trabalhar rápido. E trabalhar rápido nem sempre é só produzir, mas é produzir no Senhor. Ter uma vida entregue no altar do Senhor. E para ter uma vida próspera, nós temos que estar alicerçados em Cristo Jesus. Muitas pessoas hoje se dizem cristãs. Você pergunta, olha, você é cristão? Sou. Eu também. Eu vou até a igreja domingo, eu faço algumas coisas, eu dou uma cesta básica de vez em quando, eu faço visita no asilo, nos hospitais. Mas será que isso é suficiente? Isso mostra que a sua vida está alicerçada em Cristo Jesus? A palavra de Deus vem trazer duas características, né? De um cristão, um homem prudente. E diz a palavra que esse homem prudente, ele construiu a sua casa sobre a rocha. E quando vieram os problemas e bateram contra aquela casa, ela não se mexeu, ela não foi à ruína, porque ela tinha alicerces profundos. Muitas pessoas querem se declarar cristãs, mas é preciso então obedecer a palavra de Deus. E diz todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. Toda pessoa, ela nasce e a qualquer momento da sua vida, ela tem que ter um encontro com o Senhor Jesus. Senão ela não vai fazer parte da filiação de Deus. Ela precisa então declarar-se pecadora, arrependida e falar, Jesus, eu preciso que o Senhor agora governe a minha vida. E as pessoas que falam isso verdadeiramente, elas amam
obedecer à voz do Senhor. As pessoas não adianta falar assim, só sou de Jesus, mas viver uma vida totalmente fora da palavra de Deus. Quando esse texto nos vem, ele nos vem para dizer, você realmente está edificado na rocha que é Cristo Jesus? Você é um religioso ou você é um verdadeiro cristão transformado, um cristão que realmente ama a palavra de Deus e ama viver segundo aquilo que Deus espera? Este homem, ele é considerado um homem prudente que edificou sobre a rocha. Mas tem o outro lado aqui, o lado daquela pessoa, que ouve as palavras do Senhor, mas não obedece, não pratica. Ele é comparado a um homem insensato, sem prudência, aquele negligente que pensa que é cristão, mas não é. Ele realmente edificou a sua casa sobre a areia, e a areia não tem resistência, a areia não tem fundamentos profundos, não é verdade? E quando vierem os obstáculos da vida, quando vierem as provações da vida, as tentações, esta casa vai ruir, esta vida espiritual vai ruir, este coração que se diz do Senhor vai mostrar que não tem nada de Deus na sua vida. Como está a sua vida? Você tem amado a palavra de Deus? Você tem zelo pela palavra de Deus? Eu sei que nós ainda continuamos sendo pecadores, mesmo aqueles que já aceitaram Cristo Jesus como Senhor, mas nós não amamos mais o pecado. O pecado já não é uma regra na nossa vida, mas o pecado se torna um acidente na nossa vida. Nós não amamos pecar, nós pecamos por acidente. E eu quero dizer a você, como está a sua vida espiritual? Como está a sua prática da palavra de Deus? Não existem crentes nominais que dizem, olha, eu sou de tal religião. Na verdade, não são crentes, por isso não existem. Existem aqueles que creem e obedecem, que são os cristãos lavados no sangue do Cordeiro. Você já tomou uma decisão séria por Jesus Cristo? Você já se entendeu como pecador, se arrependeu dos seus pecados e já disse assim, Jesus, eu me arrependo, me perdoa, vem morar no meu coração, dirige agora a minha vida segundo o teu querer. Quando você fala isso, verdadeiramente, você se torna um apaixonado pela palavra de Deus. E você já não é mais aquela pessoa que ouve e não pratica, mas você começa a ter zelo pela palavra de Deus. Um bom motorista de trânsito não é aquele que faz boas manobras, é aquele que sabe conduzir o seu carro e respeita as leis de trânsito, É aquele que então respeita o bem das pessoas que estão à sua frente, porque quando ele ouve as instruções e pratica as instruções de trânsito, ele se torna um motorista bem seguro e cuidadoso, zeloso. A palavra de Deus também tem que ser praticada, tem que ter zelo, e nós não podemos deixar uma Bíblia aberta na nossa casa no Salmo 91 e dizermos, eu sou um filho de Deus, porque uma Bíblia aberta não resolve nada, ela tem que ser lida, meditada e praticada. Então, este sim é o verdadeiro cristão, é aquele que fala quando vai tomar uma decisão, eu vou tomar uma decisão não para agradar a mim, mas para agradar aquele que me salvou, para agradar o meu Senhor, Jesus Cristo. Há um livro muito bonito que diz assim, o título dele, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Toda decisão que você for tomar, se você tem Jesus como Senhor, você sempre vai questionar no seu coração, em meus passos, o que faria Jesus? Imagine se o mundo entendesse esta palavra aqui. Não haveriam crimes, não é verdade? Não haveria a possuir o que é do outro, não haveria inveja, porque a palavra do Senhor condena essas práticas. Ela diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E amar o próximo é respeitar aquilo que é do outro, é abrir mão do seu direito para beneficiar o teu próximo. Você ama Deus sobre todas as coisas? Você tem ouvido e praticado a palavra do Senhor? Que Deus te abençoe. Continue assim. Se você ainda não tomou essa decisão, hoje é dia de tomar essa decisão. Agora eu quero a palavra de Deus viva no meu coração. Deixa eu orar por você. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. Abençoa essa pessoa que está assistindo o programa Restaurando Vidas, para que ela possa receber a tua palavra e ser realmente transformado por ela. Faz-nos, Senhor, praticantes da tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você possa
realmente tomar uma decisão, amar a Deus sobre todas as coisas e praticar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a vida eterna. Fique com Deus. Posso clamar pela fé, posso enxergar.